Fala pessoal, tudo bem? Reinaldo passando aqui mais uma vez para falar do Santos. Sim, o Santos é representado, está representado aqui no canal. A gente vai falar do Santos algumas vezes no próximo ano especificamente, porque ao que parece o martírio do Santos da Série B acabou. Então, tela aqui na frente ainda não matematicamente, o Santos tem 65 pontos, o Ceará tem 57, são 8 pontos em disputa, 8 pontos de diferença com 9 em disputa. Precisaria acontecer uma catástrofe para o Santos não subir, apesar que o Santos gosta dessas coisas, né? E tem confronto direto, Santos e Sport na última rodada, então, assim, matematicamente não, mas já dá pra gente dizer que o Santos subiu. Foi um ano difícil pro Santista, né? A gente teve um time muito mal treinado, muito ruim, os jogos foram muito chatos, mas enfim, eu separei até alguns pontos pra gente comentar aqui. Primeiro sobre, na minha opinião, as causas que levaram ao rebaixamento do Santos, né? Foram gestões seguidas, gestões muito ruins. O Santos saiu de um Campeonato Brasileiro de 19, onde ele teve uma campanha de campeão, 74 pontos, uma vitória a mais que o Palmeiras, que também fez 74, mas o Flamengo fez 90. Então, assim, e aí desse momento para cá foi só a tragédia, né? Porque no campeonato de 20 da pandemia o Santos brigou para não cair e surpreendentemente, inexplicavelmente, chegou na final da Libertadores. Não dá pra gente achar que foi normal aquilo, mas o Santos chegou e brigou para não cair em 20, brigou para não cair em 21, brigou para não cair em 22, com muito sacrifício escapou na última rodada e chegou em 23 e não deu. Não deu, caiu, e espero que tenha sido um aprendizado principalmente para os velhinhos dirigentes e conselheiros do Santos, que o time do Santos, um dos maiores times do mundo, não pode passar por esse vexame de novo. A preocupação do Santista é como isso vai repercutir pelos próximos anos, se isso vai virar um ioiô de sobe e desce, eu acho que não. Saindo um pouquinho aqui da casta do Santista, acho que não. Acho que foi um aprendizado. O Santos montou um time para a Série B que era um padrão acima da Série B, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas enfim, eu acho que foi uma lição aprendida. Isso também fica de lição para os outros clubes, né? O Santos, durante esse processo, sofreu transfer ban, por conta do Soteldo, enfim, alguns clubes estão tendo as mesmas dificuldades. É claro, com um poder de arrecadação muito maior do que o do Santos, mas isso lá na frente faz uma diferença. Então, a sequência de péssimas gestões levaram o Santos para onde ele está agora, né? Falando da diretoria atual, tem um contrato agora com a Viva Sorte, que é quem administra a Vila Belmiro. Não sei exatamente como é que funciona esse contrato, mas diz a lenda que existe um plano de investimento para o ano que vem. Existem conversas, dizem, com o Sampaoli. Parece que o Sampaoli ele iria vir para o Santos neste ano, mas ele, assim, na verdade ele não. Ele foi convidado, mas ele disse que não dirigiria o time na Série B. E aí existe uma conversa para ele chegar no ano que vem, um investimento de alguns milhões aí. Então, assim, e é um acordo que o Santos tem com ele. Se ele vier, vai ter que ter dinheiro para contratar. Então, assim, tem na lousa lá escrita tá o nome do Sampaoli e do Pedro Caixinha, que saiu recentemente do Bragantino, né? E aí eu acho que o Santos tem que estruturar um pouco melhor o calendário dele e tentar trazer alguns joguinhos aqui para São Paulo, né? Tem até um comentário, tem na internet, quem tiver interesse, assim, do Mano Brown, que fala, o Mano Brown, que é um santista, né, que fala exatamente sobre essas questões do Santos jogar na Vila. A Vila Belmiro ontem, por exemplo, estava lotada e deu 13, 14 mil pessoas, assim, enquanto o Corinthians joga para 45, São Paulo para 50, o Palmeiras para 40, isso num ano de emergência, num sapão como a Vila Belmiro, como já foi bem pior do que é hoje. Isso faz uma diferença, mas financeiramente ao longo de 10, 5, 10 anos faz muita diferença essa arrecadação, né? E o Santos teve times bizarros. Esses últimos times do Santos foram times que com jogador que não tem o menor nível para jogar no Santos. Eu não quero falar de jogador aqui, mas eu vou ter que citar um. Na mesma semana que o Flamengo estava anunciando o Thiago Maia, enfim, outros jogadores, o Palmeiras estava anunciando alguns outros jogadores, o Santos estava anunciando com toda a pompa o William Maranhão. Sabe-se lá onde está o William Maranhão. Então, assim, são jogadores que não têm nível para jogar no Santos, um clube como o Santos, e muito menos na Série A com o Santos, né? Então, assim, vamos ver o que vem pela frente. Acho que o Santos tem um contato forte aí com o Pacaembu para o ano que vem. Eu acho que o Santos precisa mudar essa perspectiva dele, porque isso, no longo prazo, faz muita diferença, né? Falando um pouquinho da Série B, esse elenco do Santos que foi montado, um elenco acima da Série B, eu acho que na Série A ele não cairia, se tivesse um trabalho bem feito, que não é o caso. O time do Santos, o trabalho do Carille é péssimo, péssimo. O Paulista, ele iludiu muita gente, porque o modelo de jogo do Paulista, principalmente nos confrontos contra os grandes, com Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tal, existe um jogo ali, né? E na Série B todo mundo sabia que todos os times iriam vir para se defender contra o Santos, jogar por uma bola,
E ele simplesmente aceitou isso, né? Então o Santos passou sofrimento com vários times, jogos de 1-0 chato, de 2-0 tomando sufoco. Até anotei aqui para lembrar, o Santos perdeu do Operário. O Santos tinha jogado com o Operário na década de 70. O Santos perdeu do Avaí em casa. O Santos simplesmente não ganhou do Amazonas, que é um time que tem 5 anos. Não ganhou. Ele perdeu lá em Manaus, empatou 0-0. O Santos perdeu o Chapecoense, ganhou em casa de 1-0 aos 48. A Ponte em casa, o Santos estava 2-0 e deixou empatar no final do jogo. O Guarani, que está rebaixado, o Santos tomou um gol no final. Então, assim, eram sempre jogos muito no limite, de 1-0, sabe assim? Então, assim, a torcida do Santos, cara, desculpa, existem alguns clubes que têm a cultura de jogar por uma bola, que a torcida aceita se defender. O Santos não aceita isso, o Santista não aceita isso. Existe uma cultura que precisa ser respeitada e a torcida está totalmente feliz com o trabalho do Carille, inclusive eu. Não tira nada, não tira absolutamente nada. Você fala assim, o que foi bom no Carille? Subiu. Mas eu acho que se tivesse qualquer outro, subiria também. Mas é muito ruim, muito fraco, o treinador muito fraco, assim, depois que ele ganhou o Campeonato do Corinthians, também inexplicável, não tem nenhum trabalho dele que você fala assim, pô, esse trabalho do Carille é consistente, eu vou trazer o Carille. Não existe, não tem. Então, assim, foi muito ruim, mas, assim, subiu, isso é o que importava, o objetivo do Santos era subir, subiu, e que fica para o ano que vem essa questão do investimento, vamos ver o que vem pela frente aí, e assim, entender que assim, o alçapão da Vila é muito importante, sempre foi muito importante, isso na minha opinião é uma das causas que o Santos não caiu antes, porque o Santos sempre teve um aproveitamento muito bom na Vila Belmiro e dos últimos anos para cá caiu muito, né? E, se me engano, no ano passado que o Santos caiu, o Santos teve 60% de aproveitamento. É o mesmo aproveitamento, se não me engano, de um time que caiu fora de casa. Então, assim, é muito fraco. Então, assim, o Santos tem que fazer valer a Vila Belmiro de novo, se é para jogar na Vila, se é para jogar fora, que venha jogar fora, que a torcida do Santos aqui sempre lota. Esse ano, a torcida do Santos colocou 55 mil no domingo de manhã no Morumbi, colocou 40 e tantos mil lá no estádio do Corinthians na semifinal do Paulista. Então, assim, isso precisa ser bem estruturado, mas enquanto tiver a Vila Belmiro precisa fazer a diferença. E os times precisam temer a Vila Belmiro, como sempre aconteceu. Então é isso. Eu, particularmente, fiquei bem feliz com o jogo de ontem. O jogo de ontem foi um jogo tranquilo. Estava 1-0, foi se arrastando, alguns sustos, mas no final do jogo, um pênaltizinho que existiu, mas acho que foi mais controlado assim. 3-0 contra o Vila Nova, subiu, e era isso que todo Santista queria. Agora vamos ver o que vem pela frente. Viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Então vamos em frente, ano que vem tem mais. Valeu, um abraço.